Fala, celebrante! Olá, você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um videocast da sua escola HV7.co, Escola de Celebrantes e Oratória, que há 13 anos vem ajudando empreendedores, homens e mulheres, a trabalharem com a voz, especialmente construindo uma carreira empreendedora no mercado de casamentos, essa grande indústria que envolve centenas de profissionais que, para o dia do casamento, organizam tudo que os noivos sonham para receberem seus convidados. Mas a celebração, a cerimônia foi a primeira grande revolução do século XXI a respeito do casamento. Desde 2000, os noivos passaram a preferir celebrarem o casamento no mesmo local onde farão a festa, recebem seus convidados. E nesta primeira grande revolução, o empreendedorismo para homens e mulheres que celebram o casamento e podem alcançar, também celebrarem com efeito civil, se abriu como um mercado novo na profissão, uma das mais antigas do mundo. O orador, aquele que pontua a razão pela qual congregam as pessoas, celebram por motivos que ficam ali evidenciados, clarificados. Meu nome é Fred Ross, celebro casamentos desde 1999, cofundador da escola HV7.co em 2009 e há 13 anos tenho o privilégio de ajudar, ser o guia, ser o GPS, para, além de mostrar o mapa da profissão, ajudar na trilhagem da construção do negócio. São 23 anos de experiência reunidos em graduações que você pode iniciar na escola HV7.co, investindo R$ 1,99 por dia, e você pode ascender a alcançar graduação dupla nas duas profissões que elegem o profissional celebrante e o profissional celebrante que pode ministrar casamento com efeito civil. Nós vamos entender um pouco mais sobre tudo isso hoje. Convido você a conhecer mais a escola HV7.co, basta colocar no seu navegador, escola HV7 tudo junto, .co, você já entra na nossa plataforma online, onde você conhece tudo sobre a escola de celebrantes. Mas o meu convidado de hoje é um ex-aluno e ele tem a experiência viva do proveito de ter conhecido as graduações da Escola de Celebrante até alcançar um empreendedorismo de sucesso e viver a vida de celebrante que proporciona liberdade financeira, um retorno garantido antecipadamente por contratos que podem ser fechados com 1 ano ou mais de antecedência com noivos, um atendimento transformador que apoia a construção e formação da família para que, sim, esta família seja o motivo da celebração em cerimônia. Estamos vivendo a segunda revolução desse mercado de casamento. Qual é essa segunda revolução agora? Além dos noivos desejarem celebrar no mesmo local, os noivos, eles, nos últimos 20 e poucos anos, cresceram entendendo que esta opção é a única opção que dá a eles direção própria sobre a cerimônia. Os noivos, eles decidem junto com o seu celebrante o que vai ser dito, qual é a mensagem de família que eles possuem. É um trabalho de desenvolvimento humano, de desenvolvimento familiar, de desenvolvimento de casal, que culmina na especificidade de um discurso adequado àquela família que está celebrando, e não mais o discurso tradicional, onde todos nós já ouvimos mais de uma vez na vida. O mesmo discurso pregatório que gera esperança pela evidente demonstração de amor do casal. Quem fala sobre seus próprios clientes, quem nos conta como foi sua jornada hoje, é Rodrigo Villanova. Seja muito bem-vindo. Olá, Fred, boa tarde. Muito obrigado pela acolhida, fico muito feliz em estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, das minhas escolhas em ter chegado na HV7, na Escola de Celebrantes, para mudar de vida e para poder levar para os noivos
tudo aquilo que geralmente a gente quer pra gente, uma palavra doce, verdadeira, com sentido e significado, né? E entendendo mais um pouco desse mercado de casamentos, né? Porque a gente não tem, até eu entrar nesse mercado, eu não tinha muito conhecimento, né? Eu trabalhava com eventos e tal, mas não tinha esse insight de saber que a celebração é um grande momento da vida da família, de toda a família, né? E que sim, eles têm uma liberdade até então não sugerida, não, né, vetada de certa forma, né? Existiam moldes, existiam formas de se fazer, tanto que hoje em dia, alguns até estranham, mas tu tem uma forma, nós temos uma forma, que nós vamos criar juntos a partir das nossas conversas, dos nossos métodos, das nossas vontades, e basicamente é assim que tem funcionado. Amém, seja muito bem-vindo. Você tem uma história no mercado de entretenimento, né? Quando nós nos conhecemos há alguns anos atrás, né, eu tive o privilégio de ouvir você contando histórias sobre o seu envolvimento com o mundo do entretenimento. Fala um pouquinho da sua formação, conta para todo mundo de qual cidade você está falando, qual a região que você atende com maior facilidade, com maior proximidade, qual o alcance do seu atendimento, e depois me conta, como é que é o início do seu envolvimento com o entretenimento? Bom, me apresentando então, me chamo Rodrigo Villanova, eu tenho 44 anos atualmente e com muito orgulho eu falo que eu sou o celebrante profissional de casamentos a partir do meu encontro com o Fred e com toda a escola, né? Eu falo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, região norte do estado, 2 horas da fronteira com Santa Catarina, então eu estou bem no norte, situado no norte do Rio Grande do Sul, e eu venho da área do entretenimento mesmo, bem como nós nos conhecemos em 2018, né, que estive em São Paulo para fazer o curso. Então eu venho do teatro, eu venho da cultura, da arte, da dança, a minha vertente é essa, né, e eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevo com muita facilidade, com muita vontade, né, e quando eu completei 40 anos, no ano de 2018, estava para completar 40, eu sentia um grande vazio existencial e profissional na minha vida, porque eu fiquei mais de 20 anos fazendo teatro, né, teatro de rua e tudo mais, e chegou um tempo que eu já não estava mais apaixonado como eu achei que eu era, ou como eu estava, enfim, e eu decidi virar a chave da minha vida. E eu entrei no mercado de casamentos coreografando casais, fazendo coreografias para casamentos. E ao passo que as coisas foram acontecendo, e eu paralelamente tendo o meu trabalho de ator, né, havia muito desfoco na minha carreira, porque eu tinha muitas coisas. Eu fazia coreografias, eu tinha um lado empreendedor de vendas que não tinha a ver comigo, tinha a ver só com a parte financeira, né, porque a gente precisa viver, né? Precisa pagar as contas. Então foi nesse momento que você começa a se aproximar do que é o pós-cerimônia, né? O casal se preparar para a primeira dança. Antigamente se falava a primeira valsa, a valsa dos noivos, mas os noivos começaram a querer serem mais desenvoltos na hora de se apresentarem diante dos seus convidados, porque essa primeira dança dos noivos é exclusiva, só eles dançam para todos os convidados assistirem. E aí foi nesse momento que você se aproximou de noivos que estavam preparando o dia do casamento. Exatamente. Como que aconteceu? Então eu fazia muitas coreografias, né, trabalhava nesse sentido diretamente com eles, nesse pós-cerimônia, na grande valsa e tudo mais, e eu sempre fui um coreógrafo muito criativo, eu sempre gostei de romper barreiras, de solicitar o novo, né, de não ser o mesmo, e inclusive dentro do meu próprio trabalho. Então eu já fazia empiricamente uma leitura daquele casal para uma questão de perfil, que tipo de música eles ouvem, que tipo de música eles gostam. E, neste meio tempo, continuei ainda com a minha carreira de ator, né, seguia, e eu tenho um casal de amigos que eles iam casar, simplesmente iam casar, e ela me falou: Rodri,
que eles me chamam de Rodri, a gente tem uma amizade de mais de 20 anos e tal. Rodri, a gente vai casar, só que a gente não quer aquele molde tradicional, comum, convencional. A gente queria muito que você celebrasse o nosso casamento. E aí eu me pus em dúvida, assim, eu celebrar um casamento, como assim? Né? Bom, desafio aceito, era uma coisa de amizade, uma coisa super íntima, assim, né? O casamento foi para 22 pessoas, então não tinha toda uma produção. Eles casaram de uma forma bem simples, no condomínio de uma amiga aqui, então nós fizemos meio que um mutirão para esse casamento. E eu, empiricamente, sem ter nenhuma instrução ainda, eu fiz uma entrevista com eles, assim, informal, né, perguntando como eles haviam se conhecido, como tinha se dado até aquele momento ali, né, fiz uma série de perguntas e tudo mais. Passado um tempo, eu ia coreografar a abertura de uma feira aqui em Passo Fundo, que é a Dreams, que é uma feira de casamentos. E aí o dono da feira pediu que eu coreografasse, até porque no mercado de casamentos eu sou ainda bem conhecido nesse sentido. Hoje eu já não faço mais, mas enfim, ele me chamou e eu falei, bom, vamos criar uma ideia, já tive a ideia, fizemos. Daí foi uma questão financeira da parte dele que me instigou a mudar. O que aconteceu? Rodri, você cobra tanto, beleza, eu não tenho toda essa grana para te dar, eu posso te dar a metade e a outra metade eu te dou um stand para você expor na feira. Mas eu pensei, como assim expor? Eu vou expor o quê? Eu sou coreógrafo, é difícil, não tenho o que mostrar, né, assim, palpável, a não ser vídeos e coisas, mas nunca havia me passado pela cabeça essa ideia. Então, esse rapaz, né, que eu chamo até de padrinho da Vero Celebrações, que é o nome da minha empresa, que ele falou assim, mas tu não celebrou o casamento da tua amiga, do teu amigo lá? Essa é uma profissão que está crescendo muito, né? Cara, aquilo assim, veio a pulguinha, veio atrás da orelha. Eu vou me informar mais sobre. Fechei com ele, né? Ele ia me dar o stand, eu até então não era celebrante de casamentos. Eu falei, bom, agora eu tenho que ir atrás. Eu tenho que lidar e tenho que ir atrás. O que te angustiava nessa hora? Nessa hora, o que te angustiou? Qual foi né? aquela vontade de resolver o que estava dentro de você que você vai atrás? Era conhecer, desbravar um mundo novo, na verdade. Era desbravar um mundo novo. Para ser bem sincero, hoje eu faço um apanhado dessa minha carreira e olho para trás e eu tenho certeza que o vazio que eu sentia não era nem uma questão financeira, não, era uma questão de realização profissional, de liberdade, de horários, de momentos, porque ao passo que a gente toma algumas decisões na vida, e eu decidi virar a chave com 40 anos, e eu digo que é muito possível fazer isso, eu fiquei com medo de não dar conta, até porque era só eu, né? Sou só eu ainda. Então eu tinha muito esse medo de, será que eu vou dar conta? Como isso vai ser recebido aqui? Como que as pessoas vão ver esse novo profissional? Né? Será que eu devo fazer isso mesmo? Será que tem mercado? O medo das pessoas é terrível, é terrível. Eu tenho dito, terrível, qualquer pessoa, qualquer ser humano tem capacidade de celebrar casamentos, desde que tenha condição cognitiva de entender, criar uma mensagem. Porque se os noivos não encontram um profissional, eles vão chamar o pai, a mãe, como os amigos te chamaram. Rodrigo, exatamente. Rodrigo, 22 pessoas, não, você é capaz sim, você já conversou com a gente para falar sobre a dança, agora não, você vai lá e celebra, queremos você. E aí surge um chamado desse seu padrinho que falou, coloca um stand, e aí qual a decisão que você tomou? Celebrante de casamentos. Como é que você resolveu? Então, a minha trajetória daí nasceu ali, e como eu te falei anteriormente, nasceu um medo muito grande, né? Porque eu estava até então pisando num terreno que eu nunca havia pisado na minha vida. Eu sou um ator muito bom de improviso, eu sou um cara muito bom de improviso, eu me comunico relativamente bem, tenho um poder cognitivo alto, digamos assim, para compreensão da vida, das histórias, já interpretei muitos personagens, já mergulhei em muitas histórias, então eu fui com medo mesmo. Sendo bem sincero, eu fui com medo mesmo, porque se eu não fosse, eu não ia saber o que ia acontecer. Então eu tinha que ir atrás, era a minha missão, eu sentia
que tinha algo maior para mim. Na busca, na espera, sabe? Na convivência com muitas pessoas diferentes que eu passei a conhecer dentro da minha própria cidade, que é uma cidade de 230 mil habitantes, não é um grande centro, mas é uma pequena cidade grande, sabe? E Passo Fundo tem muito disso. Aqui, as pessoas que trabalham com arte, com eventos, elas são muito destacadas, elas são muito conhecidas, né, pelas ações que realizam aqui. Até esse ano eu recebi uma honra ao mérito da Câmara de Vereadores com relação ao fato de contar histórias, né, alusiva ao fato de contar histórias e ter tido uma trajetória no teatro e na dança. Então, eu fui pesquisar. Aquilo ficou, sabe, Antes da feira ou você já tinha feito a feira? Antes da feira. Então você teve um tempo para se preparar para a feira. Sim, era outubro isso, e a feira seria em abril do ano seguinte. Né? Então eu tive esse tempo para correr atrás. Nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu investi o que eu tinha e o que eu não tinha. Dentre as primeiras coisas que eu investi foi em criar uma marca, né, criar um nome, criar uma identidade, porque eu não queria simplesmente fazer por fazer. Já que é para entrar no mundo assim, vamos mergulhar. Bom, contratei uma agência que criou toda a identidade visual, criou folder, criou cartão, criou um monte de coisa, inclusive esse é meu folder, que vai ser renovado logo, logo. Aqui é só um apanhadinho do que eu fiz, com algumas, né, informações e tal. E a partir disso, eu tinha um casamento em intenção, não era nem vendido, era a intenção de fechar um contrato de um professor e de uma outra menina aqui. E o casamento era 13 de janeiro, nunca vou me esquecer. E eu já lidando com a feira, meu Deus, eu tenho que fazer esse material, eu tenho que me divulgar como celebrante e tal, mas eu preciso ser um celebrante de casamentos. Eu preciso conhecer mais desse universo, eu preciso ter orientações e mentorias de pessoas de credibilidade, de pessoas que estejam no mercado há muito tempo, que conheçam definitivamente o que é esse trabalho, e eu quero aprender com essas pessoas. Então, você é louco mudar sua vida aos 40 anos. Não, e isso me destravou muitos outros medos que eu tinha, que hoje eu não tenho mais. Eu não tenho mais medo de ir atrás das coisas que, sabe, que entram na minha vida, e os casamentos entraram na minha vida de uma forma tão carinhosa, tão afetiva e tão verdadeira, que eu me senti muito responsável em ir atrás. Pesquisas feitas, encontrei a HV7. Antes, me esclareça. Você não tinha ainda feito a feira e nem celebrado o casamento que estava, e nem fechado o casamento que estava em conversação, mas já tinha tido a experiência com a amiga e o amigo lá dos 22. E antes da feira você nos encontrou? Então, eu os encontrei, perdão, eu os encontrei ainda em outubro. Porque depois que eu conversei com esse rapaz, que me deu toda essa insight de ideias e me botou várias pulgas atrás da orelha, naquele mesmo mês eu fui procurar. E eu encontrei várias, e fui dando uma mergulhadinha em cada uma. E assim, parece que eu já era parte da HV7 há muito tempo, porque eu já tinha sido aluno. Porque sabe quando você lê o texto de informação e aí você se identifica de cara. Eu vi toda a história, toda a trajetória, o tempo de atuação, né, os resultados para as pessoas, e é claro que também a forma como a gente empreende, e isso, a HV7, eu acho que ela é simplesmente completa no sentido de, além de nos dar todo o aval que a gente precisa, nos dar todo o suporte que a gente necessita, até porque temos uma questão de logística. Eu estou no Rio Grande do Sul, a escola é em São Paulo, né, mas nós temos, além disso tudo, você via o lado empreendedor que te empurra para frente, né? Você quer empreender no mercado de casamentos? Não era só romantizar a profissão, era atuar realmente como um celebrante, fechar contratos, entender perfis, vender o teu negócio, criar o teu negócio, né? Criar a tua identidade como celebrante, e isso eu vi já nos anúncios da HV7 quando eu encontrei em 2013, final de 2017, outubro de 2017. E aí eu disse, Diego é o nome dele, né? Diego, fechado.
vamos lá, já achei a escola em São Paulo, vai abrir turma tal dia, tal mês, e abriria em junho, que foi quando eu entrei, né? Foi. Acabei celebrando aquele casamento no dia 13 de janeiro, foi muito legal, foi um sucesso, e como eu trabalhava com arte, eles queriam um personagem, aí eu levei o Elvis e a Marilyn, assim, que eles eram muito fãs, né? Eles dançaram e tal, o que hoje já não faço mais, porque não tem a ver mais com o meu foco de trabalho. O meu foco é eu e os noivos. Esse é o meu foco principal. Aí, em julho de 2018, você vem a São Paulo e faz o seminário presencial. Tem acesso, junho, tem acesso à metodologia HV7 ISO. E o que transforma para você em termos de posicionamento profissional, acessar a nossa metodologia de maneira célere? Você empreende colocar em prática, porque você já vinha nessa decisão, nessa pegada, tinha a oportunidade da feira, você começa a aplicar a visão empreendedora, os 7 passos que promovem que você tenha um negócio clarificado dentro do mercado de casamentos. O objetivo é impactar os parceiros que você encontra, por exemplo, numa feira. O que mudou para você a metodologia HV7 ISO? A metodologia, Fred, ela me ensinou a caminhar conforme alguns determinados passos, uma sequência de um caminho a seguir, bem literal, assim, sabe? Do que você faz primeiro, o que você faz na sequência, de todas as formas, tanto como empreendedor quanto como celebrante, né? Da forma como você tem que agir, como você tem que abordar, como é que é a sua acolhida com o casal, né, com os casais, e também com os parceiros, com os cerimonialistas, os decoradores, né, enfim, aquela gama, aquele leque de profissionais que envolve um casamento, né? Então, eu tive o prazer de reconhecer em mim um profissional que eu nem sabia que existia, de criar relações com esses fornecedores e uma relação sólida, forte, porque os cerimonialistas, por exemplo, aqui em Passo Fundo, nós temos em média uns 10, 12, todos me conhecem, todos já trabalharam comigo, e assim, Rodri, você tem uma forma de trabalhar que é muito diferente de outras pessoas que a gente já trabalhou. Não necessariamente seja melhor ou seja pior, mas é uma forma única, e essa é a minha ideia, ser único, apesar de nós sermos tantos. Eu acho que as formas de trabalhar, elas podem ser uma impressão digital do celebrante, assim, e eu, graças a Deus, tenho criado isso com o tempo e com o meu trabalho, obviamente, né? Então esse caminho a seguir, através das metodologias da HV7, foi o que porque eu não sabia absolutamente nada, eu não sabia como agir, eu não sabia o que fazer. Você estava ali com preciosas capacitações, né, em você, sem uma ordenação. Os 4 objetivos da escola é ajudar você a criar, vender, entregar e escalar o seu posicionamento como celebrante, capacitado a fazer esse trabalho. Os 7 passos que nós damos, desde o aprender a fazer o negócio até a pós-venda, quando você ainda mantém relacionamento com os noivos, cria diferenciais muito grandes. Financeiramente, quando você começa a aplicar um método, já tendo a Vero para honrar, né, você se jogou realmente, né, como empreendedor, demorou quanto tempo você viu o retorno financeiro do investimento na sua formação conosco? Aconteceu em quanto tempo? Tá. Tirando que, obviamente, nós como empreendedores, a gente tem uma série de custos operacionais, né? Nós temos, enfim, nós temos MEI para pagar, tem impressora, tem manutenção de notebook, cartuchos, gasolina, a gente tem alguma série de custos assim. E o maior investimento que a Vero fez, que eu fiz, foi ter feito na escola, na HV7, né, cerimonial e treinamentos, ter entrado lá com o investimento. Foi um investimento que vale cada centavo para mim até hoje, porque no mesmo ano, deixa eu te dizer, eu estreiei, na verdade, ali na feira, em abril e em junho,
eu fiz o curso e a partir de então, da volta de São Paulo, eu comecei a atuar fielmente como celebrante profissional de casamentos, com o maior orgulho de poder falar isso. Naquele mesmo ano de 2018, eu cheguei no final do ano, ali era junho, bem isso, junho, cheguei a dezembro, já com o meu investimento retornado, já. Porque nós tínhamos as falas, né? Você pode faturar até tanto por mês. E eu não vou mentir, eu cheguei exatamente neste patamar. Não precisa me esconder. Inclusive, foi matéria da Folha de São Paulo, né? E essa matéria da Folha de São Paulo está no ar até hoje. Uma colega nossa foi a entrevistada principal, mas eu também fui entrevistado dentro da matéria, porque ela me referencia como professor, tendo se formado comigo. Aí a jornalista da Folha de São Paulo me liga para fazer algumas considerações a respeito da escola e de como a gente forma os alunos. E lá na Folha de São Paulo, isso já são quase 10 anos. Há 10 anos atrás, a Folha de São Paulo mostrou: celebrantes de casamento faturam R$12 mil por mês. Eu sempre divulgo: ganhe 10K ou mais por mês, 10 mil ou mais por mês. E eu tenho alguns ex-alunos, não vou te colocar nessa frigideira agora, para você não ficar constrangido, Rodrigo, mas nós temos colegas que faturam aí os seus quase 30 mil por mês celebrando casamentos. E eu gostei muito de você ter sido sincero a respeito dos valores, porque a promessa que a escola faz, ela é técnica, ela é matemática. Sim. Nós temos uma metodologia que, com as técnicas que eu ensino na aplicabilidade da metodologia, você escala realmente, no mínimo 10 mil por mês. A média, há 10 anos atrás, já era 12 mil por mês. Eu falo, hoje, todos os casais que vão dar festa, não importando se a festa é para 20 ou 2 mil pessoas, 20 pessoas ou 2 mil pessoas, se o casal vai dar uma festa pelo motivo da cerimônia ser o principal meio de dar clareza às pessoas sobre a identidade da família, eles têm no orçamento deles, escondido ali, os noivos às vezes não sabem, não são ajudados a enxergar, eles têm pelo menos R$3 mil para investir no trabalho que o celebrante profissional faz, porque é um trabalho de base, ele começa meses antes do dia da celebração, e muitas vezes nós continuamos pós-casamento dando suporte aos noivos, né? Me conta como é que foram os seus atendimentos e como os noivos sentem-se com você quando você aplica a metodologia de extrair deles esse novo discurso. Bom, voltando ali, só para complementar com relação à metodologia que a gente aplica, a gente parte de uma precificação básica, né, Fred? A partir do que a gente aprende e das coisas que a gente coloca em prática. E eu acho isso o ponto de partida mais correto, mais certo e com maior potencialidade de guia do celebrante, é a gente ter essa possibilidade. Bom, vocês têm que partir daqui, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, mais esse degrau aqui. Então a gente tem essa possibilidade. E eu vou ser bem sincero, não fico constrangido de forma alguma. Eu atingi esse patamar e no mês de novembro do ano passado eu fechei com R$29 mil de contratos fechados. Uau! Foram 16 casamentos, eu tive casamentos durante a semana, eu tive casamentos de manhã, tive casamento à noite, né? E como eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de ter todo o suporte da escola, eu me dou o direito de fazer apenas isso, porque eu aprendi também que nós temos que ter foco no nosso trabalho. Foi a palavra que eu trouxe de São Paulo quando eu terminei o curso. Eu falei, gente, chega de fazer outras coisas. Chega, acabou. E, cara, você percebeu? Me recebem de uma forma muito assim. Eu quero que a Vero, e ela tem se tornado um pouco isso, um objeto de desejo daquele casal. Tá? Você percebeu que você colocando a tua verdade, você
levantam o surpreendimento e talvez alguns até fiquem em dúvida. Gente, é a pura realidade do empreendedorismo. 29K no mês de novembro, pós-pandemia. Vocês têm que se lembrar que nós passamos 2020 e o 2021 foi complicado porque nós tínhamos muitos meses cerceados, abria-se a oportunidade para que nós trabalhássemos, depois fechava repentinamente a oportunidade de entregar os serviços e... Rodrigo, você parou em 2020 de trabalhar, você teve que ficar em casa, depender de subvenções, auxílio. Então, eu ia falar isso agora. Em 2020, eu vinha já num crescimento com a Vero, né? Com o meu trabalho e tudo mais. Não que eu não ache o boca a boca, o Instagram necessário. É muito necessário, é muito bom. Mas nada como a presença, nada como viver a experiência. E é o que eu mais sinto nos contratos. Geralmente eu já saio de alguns casamentos com 2 ou 3 contatos daqueles noivos que querem uma história contada exclusivamente, com requinte, com emoção, né, divertida, bacana, sem ser expositiva, sem ser vulgar e tal. Em 2020, eu estava num crescimento bem interessante. Janeiro, fevereiro, eu tinha o mês de março inteiro fechado. E nós fechamos tudo aqui no Rio Grande do Sul em 17 de março, né? E, sabe, foi assim, um banho de água gelada em mim. Eu passei tanto trabalho durante tanto tempo fazendo teatro, porque fazer teatro num grande centro, a gente já sabe que é difícil. No interior é muito pior, sabe? A cultura ela não tem a valorização que poderia ter, né? E aí, então, é matar um leão por dia. E eu vinha nesse crescimento muito legal, muito interessante, e eu estava muito mais feliz. Veio o balde d'água, tudo cancelado, tudo, minha agenda inteira, tudo transferido até segunda ordem. 2020 eu celebrei 4 casamentos, 4, com intervalo de tempo, por quê? Antes disso, com os casamentos que eu vinha fazendo, eu vinha tendo uma reserva, guardando uma reserva para mim, porque eu estava querendo empreender, mas para minha vida, eu queria comprar um terreno para mim, então eu já estava com uma grana legal guardada. Esta grana acabou virando conta de luz, conta de mercado, internet, né? Então eu fiz um casamento em abril, depois eu fiz um em outubro, e depois só na virada de ano. Aí é que é interessante, né? As pessoas entenderem por que o celebrante não precisou parar totalmente durante a pandemia. Bom, primeiro que nós temos o efeito civil que pôde ser feito em um número de pessoas eu fiz que não era 3 ou 4. Que não era aglomeração. Isso. Segundo, não paramos em 2020 porque os noivos que querem casarem, que querem se casar, eles começam os preparativos com um ano e meio de antecedência. Então, sabíamos que 2020 estava complicado, mas nosso foco já era 2021. Em 2020, o nosso foco era 2021. Agora, 2022, o nosso foco já está em 2024. Por quê? Porque o mercado ressurgiu, o mercado como popularmente se diz, o mercado atualmente de celebração de casamento está bombando. Está faltando celebrante no Brasil inteiro. São as notícias que a gente recebe. As agendas dos celebrantes ficou encavalada, então os melhores celebrantes ficaram sem data, oportunizou a entrada de muitos novos celebrantes, a escola funcionou, foi o ano de maior faturamento de alunos 2020. 2020 nós tivemos um pico de alunos novos para se prepararem para 2021. Excelente. Isso é maravilhoso. E aí vem o outro detalhe, o empreendedor que sabe fazer reserva. Você empreender e saber fazer um caixa modal para momentos de infortúnio é o que nos sustenta, é o que dá a característica real de um profissional empreendedor de verdade, que entende do fluxo de caixa que produz, entende de como fazer o seu negócio ser confiável e resiliente. Como é que foi 2021 de entrega para você? Teve algum final de semana de folga? 2021, ele veio como uma avalanche, bem como tu está dizendo ali, que foi a preparação de 2020 para 2021. 2021 veio a avalanche.
Por que veio a avalanche? Muita coisa ficou represada, muitos casamentos não aconteceram. Os que aconteceram, que eu celebrei ali em 2020, eu fiz no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, aqui na Serra Gaúcha, que era eu e o casal apenas, e mais alguns casamentos bem pequenos para 10 pessoas, 12 em um restaurante, todos com efeito civil. 2021, eu tentei já reorganizar o que eu tinha represado, né, porque com toda a sorte do mundo, as minhas agendas acabavam fechando com as novas datas dos noivos e dos cerimoniais. Então eu fiquei muito corrido, muito, tanto que novembro foi o mês que eu mais faturei, eu não parei, sabe? Os outros eu tinha um sábadozinho de folga, ou fazia só um casamento de manhã, um casamento no domingo. Então, eu tive bem poucas folgas em 2021. 2021 agora, você experimentou também casamentos duplos no mesmo dia, né? Para a entrega, sim, nós tivemos que nos desdobrar, né? Só de manhã e de noite. Só para o pessoal entender, um profissional zeloso, ele não faz fila de casamento num dia só. Ele cuida de cada casal. Então, nós damos preferência a receber um valor mais justo pela dedicação de estar celebrando apenas família por data, né? Mas em 2021 eu tive datas em que eu fiz 3 entregas, de manhã, tarde e noite. Exato, porque tinha muita coisa represada, né, Fred? Assim, como é que eu dividi o meu tempo nesse sentido? Porque eu gosto de acordar cedo, fazer o meu chimarrão, que aqui no Rio Grande do Sul é uma lei, né? Eu sou muito chimarreiro, eu tomo muito chimarrão. E o meu escritório é dentro do meu quarto. Então, eu tenho uma impressora, tenho minha escrivaninha, tenho todo o meu material de trabalho, eu faço o meu chimarrão e venho para cá, porque de manhã eu gosto de escrever também. Então, quando eu tenho que eu preciso entregar 2 casamentos, eu separo. Um turno é para aquela família, e outro turno é para outra. Até porque mais do que 2 ou 3, exagerando, não tem como a gente entregar, né? Então, eu tento fazer as entrevistas já com um pouquinho de antecedência, às vezes dá na semana do casamento, que na segunda-feira que antecede o casamento, porque os noivos estão sempre correndo, nunca podem, não, é difícil de juntar o noivo e a noiva, mas eu peço, olha, o celebrante chatinho vai pedir um favor, eu preciso conversar com vocês. É 1 horinha, 1 hora e meia, 2 no máximo. Sabe então, que os noivos têm me comentado, Rodrigo, sobre esses profissionais que celebram 3, 4, 5 casamentos por data, eles têm me comentado que estão vendo muitos celebrantes mecanizados, porque eles perdem a conexão emocional com o casal, porque tem que ter texto decorado, texto diferente decorado, né? Ou fazerem leituras diferentes. E não é a mesma coisa de estar cuidando da família, essa entidade invisível, né? Esse ser jurídico, família, que surge, você se conectar com a mensagem para que as pessoas entendam que não são mais 2, noivo e noiva, são apenas uma única família, a família deles. A família é uma identidade, tem uma identidade, possui um DNA próprio. Se você perde a conexão com essa identidade nova, intangível da família, que é o que tem que estar vivo no discurso, realmente o discurso acaba mecanizado, o que repete a pregação tradicional religiosa sobre a cerimônia, o que repete a leitura de textos, né, a textualidade ali de falar alguma coisa por ler um casamento. Mas eu sei que você é extremamente zeloso em contato com a família, para essa identidade, né, invisível da pessoa jurídica da nova família surgir na sua colocação com o casal. E como é que fica o relacionamento teu com os casais? Você já tem muitos sobrinhos desses ex-clientes e novos amigos, famílias que você tem atendido, Rodrigo? Olha, Fred, isso é uma coisa muito importante de citar, muito, muito. E eu também aprendi muito isso nos nossos passos de referência. Por quê? Cada casal tem uma identidade, tem um perfil, tem uma história, tem uma família, a única coisa que os iguala é o amor, a única coisa que os iguala, porque eu já estou quase nos 150 casamentos e nenhum teve uma história contada a mim
que se remeta a outra, nenhuma, absolutamente. O que eu acredito muito no meu trabalho é justamente essa sensibilidade de quando você reúne, quando você conversa e quando você capta informações, você analisar aquele perfil. Como eu falei antes, eu sou um cara muito bom de improviso. Eu gosto, eu tenho essa facilidade. E quando eles me contam a história deles, eu gravo ela, eu faço uma leitura já daquilo ali na mente e eu também registro tópicos importantíssimos, que eu faço links com muitas outras coisas, né? Eu falo sobre tempo, eu falo sobre muitas coisas mesmo, né? E o meu maior desafio quanto a isso é eu não me repetir. E é interessante o que você disse agora, porque com esse trabalho que nós fazemos, com metodologia HV7 prática, o casal ele consegue mensurar e até mentalmente ensaiar conosco a duração da cerimônia, né? Não fica aquela coisa de será uma surpresa quanto tempo se levará para terminar uma cerimônia. É a primeira pergunta que eu faço a eles. Quanto tempo vocês imaginaram falar do amor de vocês? Rodrigo, a gente não quer nada chato. Tipo, a gente quer meia hora, 40 minutos. O que habitualmente você faz? Eu digo, olha, habitualmente acontecem entre 30, 45, 50... Você vê como é que o ser humano é, né? Eles querem... É uma coisa curta por medo de ser chato. A atemporalidade da coisa boa, gente, é a satisfação da vida. Por isso que existem filmes maravilhosos que a gente assiste várias vezes que tem 60, 70 minutos de duração. Mas existe também um Senhor dos Anéis de 3 horas de duração que as pessoas assistem e muitas vezes assistem mais de uma vez. 3 horas de duração. Da vida também, né? Um Titanic, 2 horas de filme. Por quê? Quando o conteúdo é bom, é atrativo, ele não é cansativo. Mas conosco a gente ajuda os noivos a mensurarem o tempo da cerimônia. Teve algum episódio... Diga. Não, é porque eu acho que essa ideia que eles têm da coisa ser chata, a gente vem de uma cultura, né, que a gente sabe bem, não estou aqui mensurando, nem dizendo que é ruim, que é bom, não é isso, mas é uma cultura que a Igreja Católica colocou muito tempo na nossa vida, né? Eu cansei de ir em casamentos, quando eu nem celebrante era ainda, como convidado, de você ir num, em outro, e saber tudo que vai acontecer. Né? Então, levar todo aquele tempo, né? Você já fica chateado porque você sabe que aquele livro você já leu, a pessoa está lendo por você, você tem que respeitar que a pessoa lê o que você já conhece. Exatamente. E você fica assim, poxa vida, eu leria... se fosse para mim ler de novo, eu leria com maior entusiasmo, mas eu tenho que esperar ele terminar de ler, e ele ainda está na página 10 até chegar na página 50. Mas tem algum episódio, né, em que você, aplicando no atendimento com os noivos a metodologia HV7, passo a passo, você tenha percebido efetivamente o diferencial a maior alcançado? Tem algum episódio em que você falou assim, para si mesmo, uau, com o método fiquei livre agora de entrar numa situação justa, fiquei livre agora de né, não saber como conduzir esse casal? Tem algum episódio interessante de alcance em que os noivos depois falaram para você, olha, Rodrigo, porque você nos colocou naquele passo a passo, com aquele método, nossa família, não só noivo e noiva, mas os parentais ali, os convidados ali, começaram a falar para eles sobre você. Teve algum efeito com o método HV7 ISO, esse seu atendimento em algum momento? Tem uma história interessante para você compartilhar? Tem, olha só, eu fiz um casamento, eu me lembro muito bem, até porque eles me mandaram um vídeo lindo de Nova York, agradecendo pela celebração e pelos passos todos que, né, foram aplicados durante a contratação e tal. Porque o nosso método, ele é muito além do que só um papo com o casal, né? Ele tem uma série de outras coisas. E o fato de eu ter aplicado com eles a conversa, a própria noiva disse assim, Rodrigo, na semana do casamento, um pouquinho antes ali, eles haviam tido uma briga bem séria, o noivo e a noiva. Bem séria mesmo.
porque ele morava em outra cidade, ela morava aqui, e aí depois ela foi embora e tal. E eles estavam a fim de cancelar o casamento. Eles estavam pensando seriamente em cancelar. E aí eu fui puxar, eu disse, cara, eu tenho que salvar isso. Enfim, eles estavam muito atordoados. E aí eu sentei com eles, eu fiz umas 3 reuniões na semana do casamento. Falei passo a passo como que nasce o casamento, porque desde que nós nos contratamos legalmente, né, com cartório, efeito civil, cartório, também nosso contrato, tudo que rezava, as cláusulas, tudo certinho, o passo a passo da família, a conversa que eu tive com o pai dela, e tal. Bueno, não cancelaram o casamento, tá, vamos, foi uma coisa meio assim, vamos. E aí no sábado, o casamento foi de uma emoção, Fred, porque como eu sou ator, eu sei dosar as minhas emoções muito bem, né? Mas existem coisas que nos pegam de surpresa, né? E eles fizeram uma homenagem para mim na celebração. Claro, foi uma coisa sutil, rápida, elegante e tal. O pai dela e a mãe dele vieram me fazer uma homenagem ali em nome deles. E, olha só, veja você, neste mesmo casamento, eu fechei 4 contratos. Neste casamento. E esse lugar, esse local onde eu faço, ele é sempre muito promissor. Porque eu fiz agora, em abril, um casamento, em fevereiro, e um casal que ia casar em abril estava nesse casamento. Não, pode mandar o contrato agora já. E eu fechei também. Então, esse foi bem marcante para mim, porque eu me senti ainda mais determinante. E eles me mandaram 1 milhão de mensagens depois. Claro que o vídeo eu postei, mas o que eles me mandaram, eu não posto, porque é uma coisa muito íntima. Eles falaram de coisas muito íntimas deles, né? Então, eu me senti parte daquela família. E foi o que eles deixaram claro. Rodri, você é parte determinante da nossa família. Porque sem você, nós não teríamos nos casado. A gente teria deixado as mazelas da vida por bobagem, ter separado, ter cancelado o casamento, e eles ainda não estão grávidos, mas eles estão tentando, né? E eu agradeci de todas as formas o fato de ir lá, e para te ver a força que tem uma coisa que é vero, que eu sempre digo, que é uma coisa que é de verdade, que reflete nas pessoas. As pessoas se tocam, as pessoas entendem o real significado do que elas estão fazendo ali e por que aquele momento está acontecendo. E é o que eu sempre digo, uma celebração, ela é o início do casamento, não é só festa, não é só comida boa, não é só decoração linda, não é isso também, mas não é só isso. Então, eu sempre digo aos noivos que eu tenho a oportunidade única de ter me graduado, me formado e conhecido um método de trabalho e ter me formado em uma escola que me ensinou a ser indispensável e que a minha celebração faz toda a diferença no que vai acontecer depois dela. Passa a fazer parte do legado da família. Quando os filhos perguntarem a eles, papai, como é que foi o seu casamento? Mamãe, como é que foi o seu casamento? Eles vão ter valores para contar. Eles vão ter palavras para dizer, não só coisas para pegar. O que eles vão responder aos filhos são valores alcançados, porque a metodologia extrai dos noivos as virtudes convergentes que eles devem usar para a vida toda, para manterem-o felizes para sempre. E essa é a diferença de uma escola como a nossa, que mostra que nós não estamos aqui para falar em público e ganhar dinheiro, nós estamos aqui para ajudar as famílias a se formarem, para criarem legado histórico. Nós estamos cuidando da próxima geração. Parabéns por essa experiência, e são troféus que nós guardamos, né? Nós viramos padrinhos afetivos, né? Honorários afetivos, nós viramos tios, né? Emprestados quando eles ficam grávidos, e eu fico muito feliz de você ter entendido e praticado, entendido e amplificado a mensagem que nós construímos na HV7. Não, e é importante, Fred, porque assim, como eu falei antes, eu tenho certeza que o corpo de celebrantes da HV7 é gigantesco, e nós somos pessoas diferentes, somos feitos de muita coisa, temos vertentes diferentes, né?
Eu venho da arte, venho do teatro, venho da dança, pode ter outros que vêm de outras formas, Sim. E cada um acaba imprimindo a sua forma. E é o que as técnicas. É o que eu prezo. Eu sempre alerto. Seja você e seja feliz. O método é apenas um caminho para que você empreenda dentro da conformidade da legalidade de um negócio. Que você entenda como utilizar as ferramentas provadas de sucesso, né, para construir o seu faturamento, a sua liberdade, né, o seu próprio empreendimento. É por isso que você representou até aqui, nesse bate-papo, com grandeza. Eu louvo a representação que você acaba de completar dos membros da comunidade Celebrantes do Bem. Nós temos essa comunidade no Facebook, para quem não conhecia, agora está sabendo. É uma comunidade de celebrantes do Brasil inteiro. Nós somos pessoas que constantemente estamos nos desenvolvendo, nós nos apoiamos, nós temos um network fortíssimo na palma da mão, porque o grupo do Facebook se reflete num grupo de WhatsApp, onde nós apoiamos uns aos outros. Quer dizer, você tem seu próprio negócio, mas você não está sozinho. Você não perde sua característica pessoal, você não deixa de usar todos os dons que são apenas teus, mas o método que todos nós utilizamos, ele é sustentador de um negócio legal, de um negócio respeitável, que dá honra a você e a sua família, e transfere essa honra no trabalho entregue para essas famílias novas, como essa história emocionante que você acabou de contar. Salvar as pessoas. O imprevisto sobrevém a todos, né? O imprevisto relacional também sobrevém aos casais, mas a quem eles confessariam as suas dificuldades na reta final, se não a um celebrante que é atrativo de confiança profunda, confiança íntima. Está aí. E eu acho que essa é a palavra. Essa é a palavra principal, Fred. Assim, se você que está ali sendo confiado o dia mais importante da vida daquelas duas pessoas, né? Para eles é um sonho de vida, é um investimento alto financeiro. Acontece uma vez só. Acontece uma vez só, e acima de tudo, a gente está sendo escolhido para conduzir algo que vai eternizar na vida deles, vai deixar um legado na família. E então a gente tem que, é obrigatório você passar confiança para os teus noivos. Eles têm que saber que você sabe o que está fazendo, que você... E eu sempre digo aos meus, eu amo o que eu faço, eu amo a minha profissão. Agora até, daqui a pouco eu vou entrevistar um casal que é de uma bodas de prata, e depois eu tenho um outro casamento, mas esse é de manhã e o outro de noite. E ele já está ansiosíssimo. Rodrigo, eu quero saber, já me falaram da tua entrevista e tal. Calma, eu vou te fazer algumas perguntas. Tem uma coisa que nós fazemos, que é muito importante aqui compartilhada por nós dois, ser colocada de presente para as pessoas que vão assistir, né, esse videocast. Nós somos garantidores do nosso trabalho. E depois de já ter cofundado a Escola de Celebrante em 2009, quando foi 2011, na maior feira nacional de noivas e debutantes aqui em São Paulo, eu fui fustigado a dar uma resposta, né, a essa situação garantidora. Então, o que eu fiz? Eu lavrei um documento pessoal, registrei em cartório, e esse documento público é uma garantia do meu trabalho. Eu dei 5 anos de garantia do trabalho que faço como celebrante de casamento. E o que eu entrego como garantia, né? Eu entrego o que nós fazemos pós-venda. Os noivos não precisam pagar para ter nosso alcance de ajuda, né, em qualquer imprevisto, em qualquer situação, né, de dificultosa do relacionamento, mesmo pós-casamento. Durante 5 anos, eu estou a serviço dos noivos, depois de ter sido o celebrante do casamento. E aí sim, voltando à feira em 2011, eu pude dar a entrevista que a jornalista tinha me pedido, né? Quais são as garantias? E aí está no IG, né, no delas.com.br, lá dentro da plataforma IG, até hoje você encontra a matéria, celebrante da garantia de 5 anos. E o que eu entrego, né, se os noivos me pedirem a garantia, né?
eu quero resgatar minha garantia. O que eu entrego? Os noivos já escolheram que eu entregue a celebração do batismo de nomes de filhos que nascem, então batizado de nome, celebrado, né, de presente para os noivos, coach, sessões coach, já atendi diversos casais que passavam por dificuldades, e nós fizemos sessão de treinamento, de desenvolvimento humano, né, sou coach formado, então uso esse dom para isso, né? Temos colegas que são ligados a constelação familiar, nós temos você que é ligado à sensibilidade da psicologia terapêutica. Você não é psicólogo, você não é psicoterapeuta, mas você é um artista com o dom de ouvir. Essa sua arte de ser uma pessoa que age como age, Rodrigo, denota ser você a pessoa confiável como confidente. Você, para mim, agora provou hoje que é um confidente profissional. Os noivos devem continuar confiando em você, sim, para qualquer ação. Podem, porque o que vem para mim fica aqui. E assim, eu tenho uma outra historinha que eu achei sensacional, que foi assim, eu fui contratado antes da pandemia por um casal que mora no interior de uma cidade ao lado aqui, que é Carazinho. Eles moram no interior mesmo, assim. E ela é dentista, ele é agrônomo, então eles estavam loucos para casar, fechamos, tudo certo, fui lá, fiz a entrevista, jantamos, fui na casa deles, né, e aí veio a pandemia. Aí parou tudo, trancamos, né, ela tinha escolhido uma cachoeira para casar, linda, daí eu falei, olha, vamos ter que lidar com esse novo, né? Enfim, temos que lidar com a pandemia, mas daqui a pouco não era para ser agora, daqui a pouco vem um neném por aí e tal. Ela, Deus me livre, eu tenho muito trabalho, sou dentista, não sei o quê. Resumindo, eu os casei esse ano na Cachoeira, 8 de janeiro, e logo depois da cerimônia, eu fiz o batismo da filhinha deles de um aninho. Que eles tiveram durante a pandemia. As histórias mudam e nós temos que entender que a bênção que o nosso Pai Celestial nos dá é diária. O sol nasce, a chuva cai, a natureza, né, nos dá aí o alimento, né? Toda a vida é uma bênção, mas também tudo que acontece é uma bênção e tem um porquê. Fomos feitos humanos para nos abençoarem. Quando o pai é pedido pelo filho, né, por bênção, pai, e o pai não pode acompanhar, o pai ou a mãe diz, né, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Quer dizer, alguém vai... A gente sempre pede para alguém acompanhar quem nós amamos. Então, nós somos bênçãos uns para os outros, sim. As pessoas, às vezes, acham que o celebrante, por se apresentar profissional, ele não está representando Deus. Todos nós representamos Deus. Quando nós emitimos uma bênção ao outro, quando desejamos em dobro, nós estamos desejando a bênção de Jó. Jó recebeu tudo em dobro, é um personagem bíblico que todos conhecem, é difícil alguém que não conhece a história de Jó. E é costume as pessoas dizer, te desejo tudo em dobro. Por quê? Porque é a bênção de Jó. O sortilégio é aquilo que você deseja ao outro, é como uma oração ao outro, que o outro seja beneficiado. E nós vivenciamos isso com o casal. Está aí provado nas histórias que você está contando. Então, quando ainda surge a oportunidade de você ser preditivo, não é premonição, não, nós não trabalhamos com premonição, mas a nossa capacidade de sermos sensíveis ao entender o casal faz-nos perceber preditivamente que, como eles são, provavelmente eles vão se encaminhar de determinada forma na família. E aí, se suspendeu o casamento em 2020 e você percebia que tinha ali a semente, né, fértil, você disse, pode ser que venha uma criança, e o casal nem esperava, mas é a sua sensibilidade de celebrante apurada para isso, e aí vem. Rodrigo, sua expectativa para 2023? Olha, antes de eu te falar da minha expectativa para 2023, eu quero te mostrar uma coisa que faz muita relação com 2023. Eu tive um casal que foi a um casamento celebrado por mim e que não queria outro celebrante que não eu, então eles me contrataram, e aí eu tive que fazer isso aqui. Sim. Eles vão casar em Santorini, na Grécia. Só eles dois. Mas eles querem que eu esteja lá. Então, eles já disponibilizaram a passagem para mim
e querem muito que seja eu, né? Trocaram a data 2 vezes, eu já fiz a celebração civil deles em casa, e agora vamos fazer a celebração deles, então, para 2023. Em Santorini! Com elopement em Santorini. Olha só, eu nunca tive tanta dor no meu coração de ter que, infelizmente, dizer que não tenho algumas datas disponíveis para algumas noivas que já estão me procurando para, por exemplo, novembro do ano que vem eu já tenho todos os sábados cheios, todos. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio estão encerrados, praticamente. Maio ainda falta 2 ou 3. Julho e agosto, aqui no Rio Grande do Sul, como tem um pouco de muito frio, os casamentos externos eles vão dando uma acalmada, assim, né? Os eventos, de uma forma geral, porque é muito frio, né? E é a época muito de muitas formaturas e tudo mais. Porém, julho eu já devo ter 2, eu acho, e agosto eu tô com 2 também, a princípio. Então, assim, eu acho que a gente está retomando ainda mais pós-pandemia, contudo, com algumas coisas que ficaram represadas, mas não no sentido contratual. Não havia nada sido fechado contratualmente, mas havia a vontade, né? E eu tô fazendo o quê? Eu já participei de uma feira esse ano, que foi a Dreams, a mesma que me lançou no mercado. Eu expus naquela feira, vou expor na Mostra Noivas em Porto Alegre no ano que vem, né? E tinha sido convidado para uma outra feira em Gramado, na Serra, mas aí eu não consegui por conta da agenda e tal. Então eu estou me colocando no mercado mais uma vez, porque agora as coisas estão retomando de verdade, verdadeira, né, Fred? E assim, a minha expectativa é ainda maior do que 2022, porque a minha meta, Fred, e assim, eu posso estar sendo até exagerado, mas eu quero me tornar referência no sul do país, a princípio. E já com essa referência internacional, você está no caminho certo. Rodrigo, tem muitos celebrantes, principalmente nas grandes capitais, cheios de emblemas, cheios de selos. Recebem selos atrás de selos. Awards 2021, Awards 2020. É o que eu mais vejo. Awards. E olha, hoje você entregou aqui na sua história o maior prêmio que um celebrante deve honrar. Atrair famílias às quais ajuda de verdade. Ser aquele desejado a ser levado para o destino que os noivos quiserem, porque a companhia da pessoa celebrante foi escolhida. Eu quero levar aquela pessoa que é a pacificadora da minha alma, aquela pessoa que me dá refrigério nos momentos em que os pensamentos se desviam. Eu quero ter próximo de mim o meu celebrante viajando para a Grécia. Então eu vou celebrar meu casamento em elopement, na Grécia, e o Rodrigo que vai contar a nossa história. A companhia de viagem. Parabéns. Eu tive um outro casal, Fred, muito querido, assim, que eles casaram num lugar externo, e aí eles gostaram muito de todo o acompanhamento que eu fiz com eles durante o processo inteiro, e aí eles decidiram fazer no casamento um ritual da árvore, do bonsai, né? Então eles plantaram juntos, botaram a terra juntos e tal, e aquele bonsai foi dado de presente para mim. Uau! Sabe? Então, isso significou, assim, algumas coisas me embargam um voz, mas, como eu te falei, eu tenho um poder bem grande de conter a minha emoção. Significativamente, você está cuidando da árvore da vida de uma família. Olha a confiança. E eles viajam o mundo, assim, eles viajam o mundo numa caminhonete. Então, eles estão sempre no Ushuaia, no Uruguai, na Argentina, e eles sempre mandam foto. Rod, lembramos de você, tomamos um champanhe que se chamava Vero, sabe? E você mandando a foto do bonsai vivão, ó, tá aqui, tá criado, tá. Inclusive tá ali atrás, tá aqui atrás, na parte externa da minha casa. Quantas famílias nós cuidamos nessa passagem 2020 e 2021? E nós estamos aqui contando as nossas histórias, provando que aqueles que são chamados porque têm condições de serem preparados, né? Deus, nós temos essa frase conhecida, né? Que Deus não chama os preparados, Deus prepara aqueles que são chamados por Ele. Eu considero hoje, para todos que ouvirem, você uma bênção
no mercado, mas uma bênção também na minha vida e na vida de todo o time da HV7, uma escola que se desdobra também no Instituto ICRD. Então, para todo o time, hv7.co, né? Escola HV7, você é uma das maiores referências, você é constantemente citado como um exemplar profissional que precisou apenas do que nós oferecemos para criar uma história honrosa e maravilhosa. Parabéns, Rodrigo, obrigado por ter vindo a esse videocast, compartilhar, né, os seus resultados. É uma maneira de nós honrarmos também vocês que estudaram conosco e continuam estudando, né? Vez ou outra, grudam-se numa mentoria que eu crio, e eu sempre estou mentorando aqueles que querem, né, ir para o próximo nível da carreira. Fica aqui o meu convite para você que conheceu hoje o Rodrigo, a utilizar o link que fica disponível aqui abaixo do vídeo, abaixo do videocast, ou no bio do Instagram, tem lá um link onde eu convido você para se cadastrar, gratuitamente. E quando você se cadastra me dando essa confiança, eu te ofereço conhecimento gratuito, prático, para você iniciar, para você não sair do zero, para você poder fazer alguma coisa sem precisar investir nem um tostão que mude a sua vida, com o dom da oratória, o dom de falar que você tem. E aí você também tem a oportunidade de receber o convite de iniciar-se pela Escola de Celebrantes por apenas R$ 1,99 por dia para a sua primeira formação conosco, totalmente online. A escola hv7.co, ela é nacional através do online. Nossa plataforma é robusta e atende a todos com a minha tutoria e também a mentoria através de videoconferência. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Rodrigo. Parabéns a você, que Deus continue abençoando você e todos da sua família. E agora sua mensagem a todos, suas recomendações a todos. E se ficou aí, né, a referência da nossa metodologia HV7 ISO, que significa hora da verdade inteira, vivida de verdade, para uma vida construtiva. Aproveite esse momento para colocar. E, bom, te espero logo para uma dobradinha. Precisamos, né? Verdade. Bom, eu acho que tu falaste tudo, assim, Fred, e o que eu tenho a dizer é que Vero também quer dizer verdade em italiano, né? Só que a metade é o nome da minha mãe, que é Vera, e Rodrigo, que sou eu. E acabou que fechou Vero, verdade, né? E eu não podia ter feito uma escolha melhor do que ter entrado na hora da verdade, na HV7. E a gente só descobre isso quando está no curso, né? Então eu não sabia. Então foi uma grande coincidência de Deus, assim, eu acho. Tenho certeza que foi uma coincidência boa. Bom, eu não podia ter feito escolha melhor na minha vida, e eu estava num momento bem conturbado, com medo, com pouco investimento, mas, acima de qualquer coisa, a escolha que eu fiz foi a mais acertada, de fazer o meu curso na HV7, me vincular a ICRD e tudo, o Instituto ICRD, porque, além de tudo, nós valorizamos o ser humano, nós valorizamos a pessoa, a vida, né? Nós fazemos casamentos heteroafetivos, homoafetivos, e as pessoas só têm que dar para nós o amor que elas querem. E a gente vai retribuir isso da melhor forma no dia mais especial da vida deles. Então, o que a gente quer é passar confiança, é dar essa confiança para as pessoas que confiam a nós no seu dia mais importante. Eu tenho ainda todo o amparo da HV7 quando eu preciso, a Val, a Ludmila, a Regina, o Fred. A gente está sempre trocando figurinhas, porque qualquer micro dúvida a gente entra em contato e já tem o suporte. E eu posso dizer para todos vocês que eu já estou completando 5 anos como celebrante, e a minha vida não é mais a mesma. Eu não sou mais o mesmo Rodrigo de 5 anos atrás. Eu sou um ser humano melhor, um empreendedor melhor, um celebrante melhor. E para quem começou com um casamento vendido, hoje ter a agenda até novembro do ano que vem já fechada, é sinal que os nossos métodos e o nosso trabalho dá muito certo. Então, se eu posso deixar uma recomendação, não se arrependam. Se você quer conhecer, venha conhecer, porque você vai se apaixonar, como eu me apaixonei e como eu investi, não só o valor, eu investi o meu tempo, porque o tempo
é o que a gente tem de mais caro nessa vida e é o que a gente não pode ressarcir para ninguém. Então eu agradeço de todo o meu coração, obrigado por esta oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, né, da minha vivência, até porque vivemos em culturas praticamente diferentes, né, do estado de São Paulo, eu vivo no Rio Grande do Sul, mas assim, eu estou pronto para dominar o mundo. Eu celebro muito no litoral de Santa Catarina, Balneário Camboriú, Florianópolis, Praia do Rosa, então o celebrante é onde ele quiser. E uma coisa que me ensinou que eu posso estar onde eu quiser foi eu ter feito isso aqui para celebrar com os meus queridos. Então, o mundo é o nosso limite. Apenas isso. Muito obrigado. Onde for possível que as pessoas te ouçam com entendimento, você tem espaço, você é necessário. Eu vou disponibilizar também aqui, abaixo do vídeo, os contatos de Instagram do Rodrigo Villanova. É importante você conhecer a Vero Celebrações, uma empresa consolidada, uma empresa que dura 5 anos no Brasil. Ela já escapou da razão, né, de pesquisa dos órgãos aí oficiais que mostram que raras empresas, empreendedores, pequenas empresas, passam do primeiro ano, raras empresas passam do terceiro ano, né, e quando alcançam 5 anos, quando alcançam 10 anos, quando alcançam 23 anos, como minha carreira, 13 anos de escola, como alcançamos, isso só pode ser prova de que estamos fazendo certo e consolidados, estamos no mercado. A mídia e eu desejo também, eu desejo essa grandiosidade ainda mais para a HV7, que se houver uma expansão, que haja expansão, que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer, mudar a sua vida, porque a minha vida mudou também a partir do momento que uma noiva me deu um livro de presente, eu li, e eu usei, e a única frase que eu uso praticamente em todas as celebrações, que eu inclusive tatuei no meu braço, que é: e que o amor lhes faça bem hoje e sempre. Só isso. E isso é o que desejamos para todos vocês. Então aproveite que os links vão estar disponíveis aqui abaixo do vídeo, no Instagram do Vero Celebrações, você vai ter lá contato com o Rodrigo Villanova, chama ele no direct. Se gostou da live, não só comente aqui abaixo do vídeo, mas chame lá o Rodrigo também, parabenize o Rodrigo, que ele merece. Te espero na próxima oportunidade. Se a sua missão é vencer, minha missão é te ajudar. Acesse o link, cadastre-se gratuitamente, conheça a Escola de Celebrantes. Nós temos uma jornada para você trilhar com a nossa ajuda. Eu estendo a mão para você que quer fazer diferença na sua vida e realizar os seus sonhos. O Rodrigo está aqui mostrando que está realizando os sonhos dele. Venha realizar seus sonhos também. Basta você tomar a iniciativa e entrar em contato com a gente. Rodrigão, abraço fraterno, beijo no seu coração. Um abração, obrigado por tudo. Te abençoando. E que a gente se encontre logo, logo, e que o amor nos faça bem mesmo hoje, sempre. Obrigado, 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 obrigado por tudo. Amém, assim seja.